Boa noite. A gente vai começar com a primeira aula do programa de aprimoramento com supervisão clínica, tá? Vamos falar um pouco sobre conceitos gerais sobre esteroides anabolizantes androgênicos, tá? Os esteroides anabolizantes, eles são compostos químicos que foram obtidos a partir de modificações estruturais na molécula da testosterona. A ideia era simplesmente produzir essas substâncias visando a síntese de hormônios que tivessem um potencial anabólico similar ou até superior que a testosterona, com pouco ou nenhum efeito androgênico, tá? Isso é de maior importância quando a gente fala em uso de esteroides anabolizantes nas mulheres, principalmente. Perfeito? Os esteroides anabolizantes, eles podem ser classificados em três principais famílias, tá? Que seriam os derivados da testosterona, os derivados da dehidrotestosterona e os derivados da 19-nol-testosterona, tá? Dianabol, alotestin, boldenona e turinabol, eles são os esteroides que compõem a classe dos derivados da testosterona. Esses agentes, eles contam com a presença de um carbono na posição 19 e também conservam a dupla ligação entre o carbono 4 e o carbono 5, sendo que quase todos vão ser suscetíveis à ação da enzima 5-alfa-redutase, tá? Além disso, alguns esteroides anabolizantes dessa classe também podem ter a presença de um grupo alquil na posição 17, perfeito? Possibilitando que sejam administrados por via oral, como por exemplo o dianabol e o alotestin. Por outro lado, a gente tem os esteroides anabolizantes que pertencem à classe dos derivados de THT, inclui oxandrolona, hemogenin, primobolan, estanozolol, masteron e proviron. Esses compostos também são chamados de derivados reduzidos, até porque a ausência dessa dupla ligação entre o carbono 4 e o carbono 5 e a presença do átomo de hidrogênio na posição 5 impossibilita a ação da enzima 5-alfa-redutase nesses hormônios. A maioria dos esteroides anabolizantes dessa família possui um grupamento aqui na posição 17, tá? A última família que a gente vai falar são os derivados da 19-nol-testosterona, inclui principalmente a nandrolona e a trembolona. Lembrando que o levonorgestrel, que é usado como a pílula de emergência, e a gestrinona também fazem parte dos derivados da 19-nol-testosterona, tá? Eles são caracterizados por não possuírem um carbono na posição 19, o que inviabiliza a ocorrência de um processo de aromatização gerado por influência justamente da enzima aromatase. Eles também conservam a presença da dupla ligação entre o carbono 4 e carbono 5 e podem sofrer alquilação na posição 17, embora não seja comum, tá? Então a gente falou um pouco sobre as três famílias, tá? E a gente agora vai falar um pouco sobre os efeitos fisiológicos da testosterona e dos esteroides anabolizantes. A testosterona e os outros esteroides anabolizantes, eles têm efeitos anabólicos e androgênicos. Isso acontece mediante a sua ligação com o receptor androgênico que está presente em diversas regiões do corpo. A depender do tecido, a testosterona também pode atuar como um pró-hormônio, podendo ser convertida em seus dois principais metabólitos, que seria a DHT, que é a dihidrotestosterona, e o estradiol, tá? Esse seria o que a gente também conhece como os dois caminhos da testosterona. O receptor androgênico, também conhecido como AR, está presente no interior das células, especificamente no citoplasma. A partir do momento que a testosterona e os esteroides anabolizantes, isso é importante por quê? Tá? Entendam que não existem receptores específicos para outros esteroides anabolizantes. O receptor sempre vai ser o androgênico, tá? A partir do momento que a testosterona e os esteroides anabolizantes entram no espaço intracelular e se ligam ao receptor androgênico, vai se formar um complexo hormônio-receptor, que é direcionado para o núcleo da célula com o objetivo de regular a expressão de genes alvos presentes no DNA. A testosterona e os esteroides anabolizantes atuam regulando diretamente o processo de transcrição gênica, ou seja, o processo que envolve a produção de RNA mensageiro a partir de uma fita molde de DNA. Esse processo de transcrição é importante porque constitui a primeira etapa que antecede a síntese de proteínas. A regulação de genes alvos do DNA feita pela testosterona e pelos demais esteroides anabolizantes vai depender do tecido alvo em questão.
No músculo esquelético, por exemplo, a testosterona vai ativar principalmente uma região do DNA responsável pela produção de proteínas contráteis, como os filamentos de actina e miosina, que formam as fibras musculares. Além disso, mediante a ligação com o receptor androgênico, a testosterona e os esteroides anabolizantes também podem exercer efeitos anabólicos por outras vias alternativas, que incluem o aumento da proliferação e a diferenciação de células satélites, ativação de vias anabólicas por meio do estímulo mediado por IGF-1 na via mTOR e inibição da atividade da miostatina. Embora a regulação da transcrição de genes AL, que acontece no núcleo da célula, seja o principal mecanismo de ação relacionado aos efeitos da testosterona e dos esteroides anabolizantes, é válido destacar também que hoje já existem evidências que dão suporte de que os andrógenos também podem desempenhar seus efeitos através de mecanismos não genômicos, ou seja, por meio da ligação a receptores que estão presentes na membrana plasmática da célula, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre farmacologia básica, só para entender um pouco o contexto dos esteroides anabolizantes dentro da farmacologia básica, tá certo? A farmacologia, ela vai ser entendida como uma área da ciência que estuda substâncias que interagem com sistemas biológicos através de processos químicos. Os fármacos constituem as substâncias de interesse de estudo da farmacologia. Não esqueçam que os esteroides anabolizantes são fármacos como qualquer outro grupo de fármacos, tá? De forma didática, a farmacologia é dividida em duas grandes sub-áreas, né? Que seria a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética tem como principal objetivo compreender o percurso do fármaco no interior do organismo, tá? Vai englobar os processos de liberação, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Considerando o medicamento que é administrado por via oral, é preciso que ocorra inicialmente a desintegração do comprimido para que o fármaco que está contido no interior seja liberado para o meio. Esse processo é conhecido como liberação e geralmente acontece na região estomacal quando o medicamento entra em contato com o suco gástrico. Após o fármaco ter sido liberado, ele pode então ser absorvido. O processo de absorção consiste na passagem do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Os fármacos são absorvidos de forma predominantemente na região do intestino, especificamente no duodeno. O intestino constitui uma região favorável ao processo de absorção pelo fato de ser um tecido altamente vascularizado e também possui uma grande área de contato devido às microvilosidades que estão presentes nos enterócitos. Para que um fármaco chegue até a circulação sanguínea, é necessário que ele passe pelo interior dos enterócitos, tá? A maioria dos fármacos consegue atravessar a membrana plasmática dos enterócitos com facilidade, através de um processo de difusão passiva. Entretanto, como nem todos os fármacos são apolares e quimicamente compatíveis com as membranas, ocorre que as células dispõem de quatro diferentes tipos de transporte que facilitam a passagem do fármaco do meio extracelular para o seu interior, como, por exemplo, o transporte paracelular, difusão passiva, difusão facilitada e o transporte ativo, tá? Falando um pouco agora sobre a difusão passiva é a principal maneira pelo qual os fármacos lipofílicos atravessam a membrana e se dirigem para o espaço intracelular. Essa força motriz para que aconteça o movimento do fármaco consiste no gradiente de concentração que existe entre o meio extracelular e intracelular. Nestes casos, o fármaco sai do espaço onde está mais concentrado, ou seja, do espaço extracelular, e se direciona para o menos concentrado, o intracelular, tá? A difusão facilitada, não vou me prolongar bastante, mas é basicamente semelhante à difusão passiva, tá? Com a diferença de que conta com o auxílio de transportadores transmembrana que atuam facilitando a entrada dos fármacos no interior das células, tá? O transporte ativo também conta com a presença de transportadores proteicos que atravessam a membrana e fazem o carreamento de fármacos para o espaço intracelular. A diferença é que a movimentação do fármaco é contra o gradiente de concentração, tá? E esse transporte é dependente de ATP e envolve o gasto energético. A extensão com que um fármaco é absorvido depende de alguns fatores, que estão principalmente relacionados com as suas características físico-químicas e a via de administração. A importância de compreender o grau com que o fármaco é absorvido é fundamental para determinar a sua biodisponibilidade,
tá? A biodisponibilidade consiste na taxa e extensão com que o fármaco administrado alcança a circulação sanguínea. Ela pode ser determinada por uma relação percentual entre a quantidade de fármaco que chegou na circulação pela quantidade de fármaco que foi administrada inicialmente. A via de administração de um medicamento pode afetar bastante a sua biodisponibilidade. Medicamentos que são administrados pela via oral possuem uma biodisponibilidade inferior quando comparada com as outras vias, já que uma grande fração do fármaco é metabolizada no fígado, e isso se chama primeira passagem hepática. Quando se avalia, por exemplo, a via de administração endovenosa, a biodisponibilidade é de 100%, já que a dose total do fármaco é diretamente administrada na circulação sanguínea, tá? Então, assim, a gente vai ter vários tipos de administração, vários tipos de via de administração e de biodisponibilidade, perdão. A via intravenosa tem uma biodisponibilidade de 100%, a intramuscular vai variar de 75% a 100%, a subcutânea a mesma coisa, tá? O oral realmente é a que vai estar mais prejudicada. Via retal pode estar de 30 a 100%, inalatória de 5 a 100% e transdérmica de 80 a 100%, tá? A distribuição do fármaco pelo organismo é influenciada por diversos fatores. Dentre eles, a taxa de perfusão sanguínea é um dos principais, onde a quantidade de sangue que flui para diferentes regiões do corpo irá afetar a magnitude de distribuição do fármaco. Tecidos que possuem um maior porte de fluxo sanguíneo, como o cérebro, coração, fígado e rins, recebem o fármaco mais rapidamente e em maiores quantidades. Perfeito? Falando um pouco agora sobre as barreiras biológicas, a gente vai ter algumas regiões do corpo que são mais difíceis de alcançar justamente por conta dessas barreiras. A barreira hematoencefálica, por exemplo, protege o cérebro de substâncias estranhas, o que dificulta o processo de distribuição dos fármacos para o sistema nervoso central. Outras regiões que funcionam como barreiras incluem os testículos, placenta e glândulas mamárias, tá? O processo de metabolização de fármacos, também conhecido como biotransformação, refere-se às transformações químicas que o medicamento sofre no organismo para se tornar mais solúvel em água e mais facilmente excretado. Na maioria das vezes, esse processo ocorre no fígado, tá? A metabolização dos fármacos ocorre em duas principais fases. As reações de fase 1, que são caracterizadas por reações de oxidação, redução e hidrólise, tá? E as reações de fase 1, elas vão tornar o fármaco mais suscetível à ação das enzimas na próxima fase do processo de metabolização, que representam, logicamente, as reações de fase 2, também conhecidas como reações de conjugação, tá? Nas reações de fase 2, os produtos da fase 1 são conjugados a moléculas endógenas, como, por exemplo, o ácido glicurônico, sulfato ou glutationa, através de reações de conjugação. O objetivo destas reações é aumentar a solubilidade do composto, tornando-o mais hidrossolúvel e facilitando sua excreção pelos rins ou na bile através da urina ou fezes. A reação da fase 2 mais importante é a reação de glicopronidação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, essa basicamente foi o começo da supervisão clínica do aprimoramento, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, fazer a pergunta através da plataforma que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas, tá? Uma boa noite.